Pessoal, dando sequência às espécies de recurso, vamos tratar agora da apelação. É a segunda espécie. A primeira foi embargos de declaração. Ok? O enfoque vai ser teórico e prático, que é o que nos interessa. Bom, falando da apelação, dando uma vista geral, panorâmica, e depois vamos entrar em cada situação específica. Uma visão geral. A previsão do recurso de apelação está fundamentado no artigo 1009 ao 1014 do CPC, que é cabível contra sentença, prolatada pelo juiz, onde ele põe fim à fase de conhecimento ou fase de cognição no procedimento comum e também põe fim à execução, né? Título executivo extrajudicial, onde não se precisa desse procedimento comum, né? Dessa fase de conhecimento, porque o título extrajudicial, um exemplo, um cheque, né? Está lá, nome, CPF e a data. Não foi pago naquela data, está ali, vai precisar chamar, citar, né? Citar, processo de conhecimento, quero saber. Não precisa, está ali, ó. Não foi pago tal dia. E o credor, o exequente, que tem o cheque, pô, vai executar. E o juiz vai direto, né? Vai executar o devedor. Precisa do processo de conhecimento. Tranquilo? A sentença, então, prolatada pelo juiz, põe fim à fase de conhecimento e põe fim também à fase de execução, no caso, o título extrajudicial. O artigo 1009 do CPC reitera, né, a regra geral dos prazos, 15 dias. Todos os prazos elencados no artigo 994 do CPC, prazo 15 dias, exceção do embargo de declaração, já foi falado aí, já tem vídeo aí, que o prazo dele é 5 dias, ok? Então, o prazo para interposição da apelação, 15 dias, tá? Com petição direcionada ao juiz de primeiro grau, juiz monocrático, juiz singular, juiz singular, juiz de primeira instância. Ou seja, o órgão de origem, ou vara de origem, tá? Que é o juízo acó. É o termo que a gente usa mais. Então, vai ter, nessa petição aí, qualificação prevista no artigo 319, a explanação dos fatos, fundamento do direito, as razões do pedido de reforma, na sua apelação, você está apelando uma sentença que foi prolatada pelo juiz de primeiro grau. Então, você vai ter que estar lá, dizer que motivo da reforma daquela sentença ou da nulidade da sentença, tá? O pedido de nova decisão, entre outras formalidades. A sua petição de apelação, que é o seu recurso de apelação, vai ter que estar... vai ter que ter esses 4 tópicos aí, ok? A interposição, né, do recurso de apelação é feita no juiz de primeiro grau, juiz acó, em seguida, sobe ao tribunal, que é a expressão que a gente usa, né? Sobe para o TJ, o TRF, dependendo da matéria, tá? Que é o órgão ad quem. Lá, no tribunal, TJ, TRF, enfim, é sorteado o quê? Um relator para análise do recurso de apelação. É ele, o relator, no tribunal, que faz o juízo de admissibilidade. Ou seja, não é o juízo de origem, juízo acó. Tá? A interposição do recurso é um direito que serve para garantir à parte, né? A parte que sucumbiu, sua ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição é a reanálise da matéria impugnada, né? Que você impugnou lá na sua apelação. Aí vai ter um órgão acima daquele juízo de origem, vai ter um órgão acima que vai analisar, reanalisar, né, a matéria. Por isso que é duplo grau de jurisdição. É neste momento que o réu
no nosso caso aqui, poderá recorrer da sentença através do pedido de recurso de apelação. Vamos agora, depois de um panorama, né, geralzão, vamos agora conceito, vamos falar do prazo, que é a tempestividade, vamos falar dos efeitos, né? Enfim, começando pelo conceito de apelação. É o recurso interposto contra decisão de juiz, primeiro grau, juiz de primeira instância, juiz de monocrático, juiz singular, enfim, com a finalidade de reforma da sentença. Eu sucumbi, né? A sentença ali está me prejudicando, perdi, e vou entrar com uma apelação para reformar aquela sentença prolatada de uma forma total ou de algum capítulo da sentença, erro injudicando ou anulidade da sentença por respeito ao aspecto formal ou procedimental, que é o erro improcedendo. O artigo 203 do CPC, em seu parágrafo único, ele fala sobre a sentença, o que ele considera, né, como sentença. Sentença é o pronunciamento do juiz, consistirão em... O artigo 203 fala o seguinte: os procedimentos do juiz consistirão em sentenças, tá? Decisões interlocutórias, que o recurso que combate uma decisão interlocutória é o agravo de instrumento, que será o nosso próximo tema, e o despacho. Despachos são atos administrativos próprios do juiz, tá? Parágrafo 1º do artigo 203. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, nós estamos tratando do procedimento comum, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485, que fala sobre decisões terminativas, ou seja, sem resolução do mérito, você, de repente, vai poder, se quiser, entrar com uma nova ação, tomando cuidado dessas decisões aí que foram indeferidas, tá? Elencadas no artigo 485. Você vai ver os motivos aí, o juiz vai apontar, e você, de repente, entra de novo com a ação, tomando cuidado do que faltou. Ou artigo 487, que são as decisões definitivas com resolução do mérito. Ele resolve, ok? Veja, no artigo 487, nós temos todo o procedimento, tá? Todo o procedimento comum. Petição inicial não foi indeferida? Beleza. Citação do réu, contestação do réu em relação à petição inicial, aos pedidos. Temos aí a réplica do autor em relação à contestação. Depois tem a fase probatória, produção de provas. Depois da produção de provas, nós temos aí a audiência de instrução de julgamento e, finalmente, a sentença. Ok? Aí nós temos a decisão de mérito. Como extingue e põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Processo de execução, título extrajudicial. Tranquilo? Bom, vamos tratar aqui, como eu falei ali, ó, sentença prolatada de maneira integral ou de algum capítulo da sentença, erro injudicando, ou a nulidade da sentença total por desrespeito ao aspecto formal ou procedimental, erro improcedendo. Então, vamos aqui definir o que é, na verdade, vamos relembrar, né? O que é o erro improcedendo e o erro injudicando. O erro improcedendo é o erro que o juiz comete no exercício da sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação da sentença, violando norma processual na sua ampla acepção, erro de procedimento ou do aspecto formal. Esse é o erro improcedendo, erro de procedimento. O erro injudicando é, portanto, o erro de julgamento, um erro praticado pelo magistrado no que diz respeito ao julgamento das questões de direito material. Ok? Trocar de óculos aqui, troca de pneu, rapidinho, Fórmula 1. Debatidas no processo, erro no julgar da causa. Pode acontecer um erro injudicando. Essa abordagem está intimamente ligada à análise do juízo de mérito dos recursos. Tá? Então, o juiz ele pode cometer o erro improcedendo ou o erro injudicando na visão
daquele que sucumbiu e vai entrar com recurso. Tá? Ele vai vir também esses aspectos aí. Cabimento da apelação, importante. Com a fundamentação do artigo 1009 do CPC, o cabimento do recurso de apelação é em oposição à sentença de juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância, juiz monocrático, juiz singular. Tá? Sentença terminativa, sem resolução do mérito, artigo 485, CPC. Sentença definitiva, com resolução do mérito, artigo 487, que é o que todo peticionador, né, aquele que peticiona, todo autor, deseja ver, né, a resolução do mérito. Ok? É um objetivo de qualquer um que entra com uma petição no Poder Judiciário. Vai bater as portas do Poder Judiciário, ele quer uma resolução do mérito, ou de mérito. Artigo 1009 do CPC não diz que tipo de sentença. Com isso, podemos inferir que não importa se a sentença é de procedência ou de improcedência, de conhecimento ou de execução, título extrajudicial, sentença de mérito ou sem mérito. Cabe o quê? A apelação. Questão de prova, tá? No caso aqui, não se faz distinção aqui, o artigo 1009, ele não faz distinção qual o tipo de sentença. Pode ser de procedência ou improcedência, de conhecimento, de execução, de mérito ou sem mérito. De mérito, 487, sem mérito, 485. Batendo nessa tecla aí, para ficar na massa do sangue. Beleza? Beleza. Cabimento, continuação. Nós temos 3 hipóteses de cabimento. Veja, artigo 1009, caput, CPC, está lá o binômio, sentença, apelação. Tranquilo. O artigo 1009, parágrafo 1º, aí tem uma atençãozinha aí. Decisões interlocutórias de primeira instância que não são agraváveis, né, por instrumento, onde a decisão se dará, né, onde a decisão se dará por preliminares de apelação. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, tá? E a hipótese também de cabimento é doutrinária, não está no CPC, não está no código, mas para a prova, uma prova aí discursiva, magistratura, né, defensoria pública, enfim, importante. Doutrina, artigo 1009, parágrafo 1º, decisões interlocutórias de primeira instância, que não é possível interposição de agravo de instrumento. Por quê? Porque toda decisão interlocutória eu posso agravar. Decisão interlocutória não termina o processo, não põe fim ao processo. É uma decisão que, de repente, me prejudicou. Quem se sentir prejudicado por uma decisão interlocutória entra com agravo de instrumento. Então, vamos lá. O exemplo prático. O juiz de primeiro grau prolata uma decisão interlocutória em desfavor do réu, por exemplo. Da parte, qual parte? Réu. Ou seja indeferindo o indeferimento de justiça gratuita, seja uma prova, oitivo de testemunho, enfim. Ele dá uma decisão interlocutória em desfavor do réu. Tranquilo? Porém, o processo segue com as suas fases. Né? Petição inicial. Quais são as fases? Petição inicial, citação do réu, contestação do réu, réplica do autor, fase probatória, produção de provas, audiência de instrução de julgamento, até a sentença. Segue. O processo vai seguindo aí. Tá? Porém, essa decisão não pode ser interposta por agravo de instrumento. Como falamos lá, artigo 1009, parágrafo 1º. Não pode ser entrar com recurso de agravo de instrumento dessa decisão interlocutória que prejudicou o réu. O processo segue seu curso normal com suas etapas, que acabei de falar. Tá? Citação, réplica, contestação, réplica, produção de provas, né? Audiência de instrução de julgamento, enfim, até a sentença. O juiz prolata a sentença, o réu vence a demanda. Lembrando que teve uma decisão interlocutória lá, que foi indeferida e prejudicou ele, o réu. Só que a sentença foi favorável ao réu, e nesse caso, ele não vai apelar. Ele ganhou, não vai apelar. Agora, caso ele, o réu, queira questionar aquela decisão interlocutória, tá? Que não pode ser, que ele não pôde impetrar um agravo de instrumento, ele terá 2 caminhos possíveis. Questão de prova.
Bom, o primeiro caminho é o seguinte: o autor que entrou com a ação perdeu. Então, ele, quem perde, se quiser, pode apelar. O autor perdeu e ele entra com recurso de apelação. Tá? Apelação da sentença. Prejudicou agora o autor, ele perdeu, o autor perdeu, ele entrou agora o quê? Com apelação. Nesse caso, o réu, nas contrarrazões, tá? Da apelação do autor, ele poderá questionar, suscitar aquela decisão interlocutória que o prejudicou. Claro, ele vai contrarrazoar se ele quiser, né? Se houver interesse do réu. Agora temos uma segunda situação. Se o autor não interpor a apelação, se ele não interpõe a apelação da sentença, fica resignado. E agora? Como é que fica o réu, querendo questionar aquela situação lá, aquela decisão interlocutória? Não existindo, portanto, a possibilidade do réu apresentar contrarrazões da apelação do autor, porque o autor, ele perdeu e se resignou, e não apelou. Se não tem apelação, não tem o quê? Contrarrazões da apelação. Aí é o seguinte, a doutrina não está na legislação, CPC, a doutrina entende que existe a possibilidade do réu apelar contra aquela decisão interlocutória, que não pode ser agravada, né? Você não pode interpor um agravo de instrumento. O réu interpõe o recurso de apelação apenas com a parte preliminar para questionar em juízo aquela decisão interlocutória que o prejudicou. Se houver interesse, tem que ter muito interesse mesmo, mas é uma questão de prova. Tá? Porque aqui, apenas com a parte preliminar. Ué, como é que o réu vai apelar se o réu ganhou? Aí que está a questão doutrinária. Atenção, não existe fundamentação no CPC. É um posicionamento doutrinário. Questão de prova, defensoria, magistratura, promotor. Ok? Doutrina. Cabimento, continuação. Exceções do artigo 1009 do CPC, onde a sentença não cabe apelação. De novo, exceções do artigo 1009 do CPC, onde a sentença não cabe apelação. Onde não temos o binômio sentença-apelação. Bom, sentenças prolatadas no Juizado Especial Cível, no JEC. Uma sentença prolatada no JEC, tá? Juizado Especial Cível, não pode ser combatida com apelação. Lá, você tem que fazer o quê? Impetrar o que é o recurso inominado, que é o chamado RI, né? A gente chama normalmente de RI, artigo 41 da Lei 9.099, que faz, às vezes, as funções de uma apelação. Então, sentença prolatada no Juizado Especial Cível, você tem que fazer o quê? Recurso inominado. Tá? Então, nem pense em falar em apelação. Da sentença, apelação. Depende. Aonde? O GCRIM? No Juizado Especial Cível? Não. Recurso nominado. Vai ver na questão lá, A, B, C, D. Recurso nominado, é isso aqui. Sentenças cujas partes seja um município de um lado e do outro um estado estrangeiro ou organismo internacional. Uma sentença dessa também não cabe apelação, não. Cabe o quê? ROC, artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Sentença em âmbito de execução fiscal, cujo valor seja igual ou inferior a 50 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional. Uma sentença dessa cabe apelação? Negativo. Sentença no âmbito da execução fiscal, embargos infringentes de alçada. Veja, a OTN é um indexador que foi substituído pela UFIR. Aí você tem que ver, ter um material didático da doutrina, para você entender que agora não é mais OTN, não. É UFIR, ok? Sentença que decreta falência. Bom, uma sentença que decreta falência, você também não vai entrar, não cabe apelação. Cabe o quê? Agravo de instrumento, artigo 1015, que é a nossa próxima espécie de recurso a ser falado. Sentença que julga liquidação. Sentença que julga de liquidação é agravo de instrumento. Por quê? Não tem artigo de lei falando sobre isso. Porém, como a liquidação de sentença não encerra o processo,
raciocínio lógico aí, com analogia, cabe o quê? Agravo de instrumento. Também questão de prova. Tá? Então, nessas situações aí, 1, 2, 3, 4 e 5, não se aplica apelação para essas sentenças. Vamos falar agora de prazo. Prazo ou tempestividade. Mesma coisa. A fundamentação do prazo ou tempestividade está onde? Artigo 1003, parágrafo 5º, CPC. 15 dias úteis para a interposição de apelação, contados da intimação da decisão em audiência, se prolatada ou por mandado, e proferida, tá? Podendo ser em dobro nas hipóteses do artigo 180, 183 e 229. Vamos tratar desse tema aí, desse prazo em dobro, tá? Atenção. Entes com prazos diferentes de 15 dias, possuindo, então, prazo em dobro para recorrer, por causa da sua prerrogativa. Ministério Público, artigo 180, CPC. Defensoria Pública, Fazenda Pública, Administração Direta e Indireta, artigo 183, CPC. Litisconsórcios com advogados diferentes, ou escritórios diferentes, desde que sejam autos físicos, artigo 229. Questão de prova aí, autos eletrônicos. Pô, não tem como, não precisa. Não tem prazo em dobro. Então, a questão é essa. Vai vir formulada a questão lá, só que está lá, autos eletrônicos. PJE. O prazo diferente, que é diferente. Prazo em dobro, negativo. Só para autos físicos. Ok? Bom, no caso desses entes apelantes, que possuem prazo em dobro por mera prerrogativa de função. Veja, não é a apelação que tem prazo em dobro. A apelação tem... Não, apelação não. O prazo da apelação é 15 dias. Normal, 15 dias. São os entes que possuem a possibilidade, a prerrogativa, né, de possuir o prazo em dobro para recorrer. Tá? Agora, tem um detalhe aí. Tem uma situação em que o prazo é de 10 dias. Ou seja, não é a regra geral, 15 dias, e não é prazo em dobro. Tá? Existe um caso em que a apelação tem prazo de 10 dias, fixo, independente quem esteja apelando, Ministério Público, Defensoria. E qual é o caso? Questão de prova. Defensoria, magistratura, fácil. Motor é quando a apelação é interposta no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, independente de quem esteja apelando. Ministério Público, 10 dias. Defensoria Pública, 10 dias. Ou seja, prazo fixo de 10 dias. Preparo. Veja, conforme a fundamentação do artigo 1007 do CPC, o recurso de apelação está sujeito ao preparo, que é o adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. O din-din. Conforme reza o artigo 511 do CPC, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso. Tem que anexar guia lá de pagamento lá. Bom, quando é que vai ser dispensado o preparo, né, o pagamento? Conforme reza o artigo 1007, parágrafo 1º do CPC, estão dispensados do preparo, incluindo porte de remessa e de retorno. O que é isso, Mauro? Parte de remessa, porte de retorno. Bom, remessa, quando sobe ao tribunal, e retorno à vara de origem. Isso, claro, no tempo dos autos físicos, que ainda tem aí, né? Tem ainda autos físicos, né? Então, artigo 1007, parágrafo 3º do CPC. Os recursos interpostos pelo Ministério Público serão dispensados do preparo. União, DF, Estados e Municípios, administração direta, é dispensado o preparo. E suas autarquias, administração direta e indireta, tá? As autarquias dessas pessoas aí, desses entes. E aí, os entes que gozam também de isenção fiscal, tá? Não precisa pagar o preparo. Não precisa não pagam o preparo. A insuficiência ou ausência de preparo é um vício de admissibilidade, sanável, tá? Cabe ao tribunal, órgão ad quem, né? Que vai fazer análise do recurso de apelação, intimar o apelante para o recolhimento em dobro do preparo em se tratando de ausência. Ou seja, cadê a guia aqui de pagamento do preparo?
Como é que é? Não tem? Beleza, pagamento em dobro. Não tem problema nenhum. É um vício sanável. Está escrito aí. Tá? Agora, complementação do preparo. Ah, meu amigo, insuficiência. O preparo custa X, você pagou um terço de X, metade de X, enfim, foi insuficiente. Não é? Não atingiu o total da custa do preparo. Então, você vai ter que completar. Então, complementação do preparo, insuficiência, conforme o artigo 1007, em seus parágrafos 2º e 4º do CPC. Tá? Recolhimento em dobro do preparo, em se tratando de ausência, ou complementação do preparo, insuficiência, conforme o artigo 1007, em seus parágrafos 2º e 4º do CPC, ou seja, é um vício sanável. Tá? Vício de admissibilidade sanável. A ausência ou a insuficiência. Aí você vai ter que complementar com o que falta. Indeferimento da petição inicial. Veja, a petição inicial foi indeferida pelo juiz. Né? O juiz de primeiro grau lá indeferiu com a fundamentação do artigo 485, inciso 1 do CPC. Está lá, indeferimento da petição inicial. 485. Lá. 485, inciso 1, indeferir a petição inicial. O juiz não resolverá o mérito. Será uma decisão terminativa, tá? Extingue o processo sem resolução de mérito. Através de quê? De uma sentença, tá? A pergunta é, no caso aí, indeferimento da petição inicial, inciso 1 do CPC, decisão terminativa, né? Termina, decisão terminativa, extingue o processo sem resolução do mérito. Nós estamos diante de uma sentença. Cabe recurso de apelação, o menos avisado, aquele que estuda de forma superficial, sim, vai marcar sim. Tá? Vai marcar, claro que cabe apelação, vai fundamentar, tal. Artigo tal, né? Meu amigo, veja, casca de banana, prova, defensoria pública, magistratura, e até mesmo, de repente, da OAB. Hoje em dia, a prova da OAB está num nível aí, cada vez mais alto aí. Enfim. Bom, contra a decisão que indefere a petição inicial, existem alguns recursos cabíveis e nenhum deles é apelação. De novo, contra a decisão que indefere a petição inicial, existem alguns recursos cabíveis e nenhum deles é apelação. Vamos tratar de cada um. Primeiro, se a sentença que indeferiu a petição inicial contiver obscuridade, contradição dessa sentença, omissão, erro material, eu vou entrar com apelação? Não, eu vou entrar com embargo de declaração. Obscuridade, contradição, omissão, erro material, primeiro eu tenho que clarear isso aí. Entro com embargo de declaração, né? Que é para o próprio juízo, a qual o juiz que prolatou a sentença, e vou pedir para ele, olha, com erro material aqui, olha, está obscura essa sentença aqui. Olha, essa sentença foi omissa. Pedi 4 coisas, se o senhor falou só de uma. Então, vou entrar aqui com embargo de declaração. Estamos diante de uma sentença, tá? Que indeferiu a petição inicial, mas eu não vou combater ela com apelação, não. É com embargo de declaração. Outra situação. Se a sentença que indeferiu a petição inicial for prolatada no juizado especial civil, no JEC, qual é o recurso? Recurso nominado, como já falei. Artigo 41 da Lei 9.099. Se a sentença que indeferiu a petição inicial for um processo em que uma das partes é município e a outra organismo internacional, ROC, tá? Então, aqui, ó, não cabe apelação. Estamos diante de uma petição inicial que foi indeferida. Se a sentença que indeferiu a petição inicial for proferida no âmbito da execução fiscal, embargos infringentes de alçada. O que é isso? É classificado como causas de alçada, aquelas nas quais a lei estipula certo valor máximo e determina que, se a demanda for inferior a essa quantia, não caberá recurso ao Tribunal de Segundo Grau, órgão ad quem,
contra a sentença proferida pelo juiz. Tá? Lembrando que nem sempre uma decisão que indefere uma petição inicial é uma sentença. Podemos ter indeferimento parcial, o autor versus um litisconsórcio, por exemplo. Vamos lá. Litisconsórcio ocorre quando há uma pluralidade de partes na mesma lide, ou seja, quando duas ou mais pessoas, na parte ativa ou passiva, dividem o mesmo lado ou lados opostos no processo. Bom, autor, réu 1 e réu 2. Claro que aqui, no polo passivo, litisconsórcio. O juiz aqui, no caso do réu 1, ele manda citar. Já no caso o juiz, no caso do réu 2, indefere inicial com fundamentação no artigo 485, artigo 485, inciso 1 do CPC, indeferimento da petição inicial. No caso do réu 1, o processo continua, tá? Normal. Citação, né, do réu, contestação do réu, réplica do autor, produção de provas, né, fase probatória, depois a fase da audiência de instrução e julgamento, até a sentença, tranquilo. Já com o réu 2, neste caso, estamos diante de uma decisão interlocutória e não uma sentença. Decisão interlocutória cabe o quê? Agravo de instrumento, artigo 1015. Decisão interlocutória não põe fim ao processo. E o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento, artigo 1015 do CPC. Bom, se essa decisão interlocutória contiver obscuridade, omissão, contradição ou erro material, cabe o quê? Embargo de declaração. Você já sabe disso. Nem sempre uma decisão que indefere uma petição inicial é uma sentença ou decisão interlocutória. Podemos ter uma ação de competência originária do tribunal. Qual é o exemplo, Mauro, que você dá de uma ação de competência originária do tribunal? Exemplo, ação rescisória. Originária do tribunal. O indeferimento da petição inicial de uma ação rescisória, que é originária, já começa no tribunal, como é feito no tribunal, não será por sentença. Claro. No tribunal, nós não temos uma sentença, nós temos o quê? Um acórdão. E o recurso que combate um acórdão é o quê? Ou RES, recurso especial, ou RE, recurso extraordinário, ou ainda embargo de declaração, se o acórdão tiver obscuridade, omissão, contradição, erro material. Beleza? Seguindo a didática. Nem sempre uma decisão que indefere uma petição inicial é uma sentença ou uma decisão introdutória ou um acórdão. Podemos ter também ação de competência originária de tribunal. Caso o relator, monocraticamente, venha a indeferir a petição inicial, teremos indeferimento por decisão monocrática. E qual é o recurso? Agravo interno ou embargos de declaração. Veja, indeferir essa petição inicial, claro que é a petição do recurso de apelação. Porque ele, o relator, no tribunal, faz o juízo de admissibilidade. Pelo efeitos da apelação. Olha só. O efeito impeditivo acomete a todos os recursos elencados no artigo 994 CPC. Todos os recursos possuem o efeito impeditivo. Que recurso é esse, Mauro? Impede a formação de trânsito em julgado. Primeiro, precisa do julgamento do recurso. No nosso caso, estamos falando de apelação, deferimento dele ou não. Né? Primeiro, tem que analisar essa apelação aí. Então, você não pode ter a formação de trânsito em julgado se tem um recurso. Subiu um recurso lá para o TJ, ou TRF. Primeiro, tem que vir lá uma decisão de lá, do recurso. Procedente, se aceita, se reconhece, não reconhece o recurso. Nós temos também o recurso extensivo ou expansivo. Aí nós temos aí um gravamezinho aí, tá? Questão doutrinária, questão de prova. Artigo 1005, caput CPC. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos dos seus interesses. Efeito da apelação, efeito extensivo ou expansivo em relação ao artigo 1005. Uma polêmica aí. Uma querela. A doutrina majoritária, a doutrina mais larga, ela entende o seguinte, que o artigo 1005 do CPC vale apenas para o litisconsórcio unitário.
Isso é questão doutrinária prova. Tá? Defensoria, magistratura, promotor, justiça. Tá? O recurso interposto por um dos litisconsórcios a todos aproveita. A todos aproveita? Qual o tipo de litisconsórcio? Tá? A doutrina mais larga aí, majoritária, diz que é o litisconsórcio unitário. Definição de litisconsórcio unitário. Quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo igual, uniforme, para todos os litisconsórcios. Então, nós temos aí o litisconsórcio unitário, decisão do juiz, que tem que ser a mesma para todos os litisconsórcios, e temos o quê? O litisconsórcio simples. A decisão pode ser diferente para todos os litisconsórcios. Então, leitura do artigo 1005, CPC, mais uma vez, o recurso interposto por um dos litisconsórcios a todos aproveita, salvo ser distintos ou opostos de seus interesses. Observação. É possível inferir que, em alguns casos, o artigo 1005 do CPC, em relação ao efeito extensivo, vale também para o litisconsórcio simples. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Um acidente de carro, né? Duas vítimas, né? O motorista atropelou duas pessoas. Né? Beleza. As pessoas foram atravessar a rua ali, e o carro foi estacionar, mas com uma alta velocidade, não controlou ali, acabou batendo nessas duas pessoas. Dois autores, então, tá? Que, na verdade, vítimas, né? Vítima / autor. A ação judicial impetrada pelo autor 1 e autor 2 contra o motorista que atropelou essas duas pessoas. Beleza. Ação judicial. Nesse caso, a sentença pode ser diferente em face dos danos serem diferentes para cada autor, né? Cada vítima, dando material aí. O autor 1 gastou mais medicamentos, mais exames, gastou mais na sua recuperação. A sentença será com o valor indenizatório maior, mediante prova dos gastos. Tem que provar que ele gastou. Pedido procedente de danos materiais. Pode ser. O juiz dê aí um pedido procedente. O autor 2 gastou menos. Menos medicamentos, menos exames, menos na sua recuperação, gastou menos. A sentença dele pode ser com valor menor, indenizatório, ou ainda porque não fez prova dos gastos. Então, vai ser também valor indenizatório menor em relação ao autor 1. Né? O juiz pode dar o pedido até improcedente de danos materiais. Não é? Pode ser. É possível, né? Situação aqui hipotética, nós criamos uma situação aqui. Agora veja. Estamos diante de um exemplo claro de litisconsórcio simples. Esse exemplo aqui. Continuando esse mesmo exemplo, as pessoas foram atravessar a rua, né? E o motorista ali errou o pé, né? O carro dele, essas duas pessoas. No exemplo acima, né? A sentença, um exemplo, julgou improcedente o pedido dos autores. Tá? A sentença é. Qual foi a fundamentação do juiz, Mauro? Bom, o acidente não existiu. Para o juiz, não ocorreu. Viu lá os fatos do direito e os pedidos. O juiz falou o seguinte: não, o acidente não existiu. Aí veio para a reação agora. O autor 2 se resigna com a sentença, porque gastou menos, não quer se estressar, não vai ter tempo, tá? Nem dinheiro, de repente, para recorrer, enfim, não quis, ato devolutivo, é a vontade dele, obrigado, recorre quem quer. Só que, seguinte, o autor 2 busca de apelação, junta provas robustas, né, o que não tinha, de repente, câmera e tal, pega aí um laudo aí técnico de um perito do Detran, enfim, que mede velocidade, enfim, convence o TJ, Tribunal de Justiça, convence. Então, tem uma sentença favorável aí para ele. Nós temos aqui o seguinte: interesses que se coincidem, mesmo sendo litisconsórcio simples, quando a decisão, embora proferida no mesmo processo, puder ser diferente para cada um dos litisconsórcios. Poucos doutrinadores adotam esse entendimento, somente 2 professores, que é o Alexandre Fresta e o doutrinador Daniel Assunção Amorim Neves. Eles fazem esse entendimento aí, tá? É bom a gente saber, para não ser surpreendido na prova. Vamos falar agora
do efeito regressivo. Esse efeito permite ao magistrado fazer o juízo de retratação, que nada mais é que voltar atrás na sua decisão, tá? Reconsiderar. Ele realmente dei mole aqui nessa sentença aqui. Ele pode fazer, tá? Previsão das hipóteses do artigo 301 e 302, parágrafo 4º do CPC. Ele pode fazer aí, diante dessas hipóteses do artigo 301 e 332, 331 e 332, parágrafo 4º do CPC. Vamos lá. Artigo 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Tá? Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, né, fase de instrução, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente, de plano, improcedente o pedido que contrariar. Vamos lá, parágrafo 4º. Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu, e se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Veja, essa é a situação que o processo civil fala sobre o juízo de retratação. Artigo 331 e 332, parágrafo 4º, CPC. Em regra, a apelação não tem efeito regressivo. De novo, em regra, a apelação não tem efeito regressivo, mas toda regra tem exceção. Temos 3 situações em que o recurso de apelação é interposto e o juiz pode fazer, sim, o juízo de retratação. Primeiro, apelação contra a sentença que indefere a petição inicial, artigo 331, como eu acabei de falar. Apelação contra a sentença que indefere de plano o pedido, artigo 332, como eu acabei de falar. E esse aqui que é o diferencial, artigo 198, Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 situações em que o recurso de apelação é interposto, o juiz pode, sim, fazer o seu juízo de retratação. O diferencial aqui é o artigo 198 do ECA. Nesses 3 casos, o juiz tem 5 dias para exercer o juízo de retratação. Fora dessas 3 exceções, o recurso de apelação tem que subir, né, como a gente fala, no dia a dia, tem que ser enviado ao TJ ou TRF, dependendo da matéria, né, para que o tribunal reforme a sentença, se for do entendimento daquela corte, através de quê? Do acórdão. Reformar a sentença aí. Efeito devolutivo. A apelação terá efeito devolutivo. Veja, o efeito devolutivo está previsto para todos os recursos elencados no artigo 994, tá? E a apelação, além do efeito devolutivo, que todo mundo tem, todos os recursos têm, nós temos aqui o efeito suspensivo, tá? Com fundamentação dos artigos 1012 e 1013 do CPC. Vou fazer aqui um adendo. Lembrando que o efeito devolutivo nos embargos de declaração é para o próprio juízo de origem, o juiz que prolatou a sentença. O efeito devolutivo nos outros, tirando o embargo de declaração, é para o órgão hierarquicamente superior, tá? No caso, órgão ad quem. Lembrando, o efeito devolutivo é aquele que devolve ao Poder Judiciário, na figura do órgão ad quem, podendo ser o TJ ou o TRF, dependendo da matéria, a análise da matéria impugnada, motivo para a proposição do recurso. Tá? No caso, qual recurso? No nosso caso aqui, recurso de apelação. Contudo, somente dos pedidos elencados na apelação e não de todo o processo. Veja, no exemplo que eu gosto sempre do taxista. O taxista, sinal verde, foi passar, o carro vem, abarrou a ele, outro carro. Ele tem um dano material, a variação, o material variado no carro dele lá, dano material, aquele, né, farol, capô, porta, material. Tem um dano moral e tem lucro cessante, o que ele está deixando de ganhar, o carro está parado. Então, tem 3 pedidos aí que ele tem que fazer aí. Meu amigo, no recurso que ele perde, tal, né, a sentença desfavorável,
na apelação, ele vai ter que reiterar os pedidos aí. Se ele pedir só o dano moral, ou só o dano material, ou só os lucros cessantes, o TJ vai analisar só aquele tópico que ele botou ali. Ok? O efeito suspensivo é a possibilidade do impedimento de plano da eficácia da sentença, ou seja, da imediata produção dos efeitos da sentença impugnada com o recurso de apelação, tendo por consequência a suspensão, o mandamento contido na decisão do juiz de primeiro grau, até que o tribunal analise e decida, né, o julgamento da procedência do recurso, ou seja, se defere ou indefere o recurso de apelação. Olha só, esse recurso suspensivo aqui é o seguinte: na apelação tem essa capacidade, a sentença saiu aí para fazer, deixar de fazer, pagar alguém, né? Só que se eu entro com um recurso de apelação, fica suspenso os efeitos. No caso da apelação, ela suspende efeito. Eu não tenho que pagar nada enquanto não analisar o recurso de apelação. Eu não tenho que entregar nada enquanto não se resolver lá o TJ, não decidir se eu estou com a razão ou não, porque eu entrei com o recurso de apelação, porque ela suspende efeito. Ok? Observação importante: efeito devolutivo, qualquer um tem, e o efeito suspensivo. Suspende o efeito da decisão monocrática lá, do juiz de primeira instância, juiz de primeiro grau. Efeito devolutivo, continuação. Na apelação, o efeito devolutivo tem o significado de remessa, envio da matéria, motivo do recurso de apelação, ou seja, da matéria apelada, matéria impugnada, eu não impugnei lá uma sentença, para análise do tribunal. Normal. Na apelação, temos duas espécies de efeito devolutivo. Aqui, questão doutrinária, questão de prova, observação aí. Primeiro, efeito devolutivo no plano horizontal ou no plano da extensão, dependendo da doutrina que você for estudar. Significa enviar ao tribunal os pedidos formulados pelo apelante, que é aquele de dano material, de dano moral, de lucro cessante, pedidos, tá? Agora vamos ver o quê? Efeito devolutivo no plano vertical ou plano da profundidade. Significa enviar ao tribunal os argumentos das partes sobre aqueles pedidos. Então, aqui nós já temos uma diferença aqui do plano horizontal e do plano vertical. Plano horizontal, pedidos. Plano vertical, argumentos das partes sobre aqueles pedidos. Vou explicar. Nós estamos aqui, ó, dano material, dano moral. Podia botar aqui lucro cessante, mas tudo bem. Botei só a luz aqui para do espaço. Estética. Beleza. Então, e nós temos aqui os argumentos. Dano material. Bom, o autor vai dizer o seguinte: existiu o dano, responsabilidade civil subjetiva, né? O réu falou o quê? Não, na defesa dele. Prescreveu, ou então inexistiu o dano. Dano moral. O autor diz, alega avalo psicológico, né? E caráter pedagógico, né? Desse pedido aí do dano moral. Já o réu diz o seguinte: não tem dano moral nenhum. Argumento dele. É um mero aborrecimento. Então, aqui, nós podemos ver no plano horizontal o dano material, o dano moral. Simples assim. E, no plano vertical, os argumentos, tá? Do autor e os argumentos do réu. Tanto no dano material, tanto no dano moral. Então, você está visualizando, né? Fica mais fácil. A sentença foi prolatada, o juiz pode, cabeça de juiz, julgar procedente o pedido do autor, condena o réu ao pagamento de dano material e moral, plano horizontal. Atenção, se no pedido vier somente dano material ou somente dano material, o tribunal ficará adstrito a esse pedido. Não se pronunciará sobre os demais pedidos. Então, você que entra, você apelante, tem que tomar cuidado aí, né? De abarcar tudo que você está pedindo ali, dano material, dano moral, ou cessante, enfim, você tem que abarcar tudo aí. Por quê? Porque nós seguimos aqui o princípio do tanto devoluto quanto apelatum. Limita a atuação do tribunal, a de quem? O órgão que vai fazer a análise da matéria impugnada lá, na sentença, condicionando a insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais, salvadas matérias de ordem pública. Veja, quer dizer o seguinte:
tanto devolutum quanto apelatum é só o que você pediu ali. Se você teve 3 prejuízos, dano material, dano moral e lucro cessante, só pediu dano material ou só vai analisar aquele ali. Agora o seguinte, matéria de ordem pública é dever de casa de qualquer tribunal. Se for matéria de ordem pública, independente se está no pedido ou não, o tribunal tem que analisar. Artigo 1013. Plano horizontal e plano vertical. Diferença. Já vimos algumas aí. No efeito devolutivo horizontal, quem escolhe o que se devolve, quem escolhe, dano material, dano moral, dano lucro cessante, quem é? É o apelante. Tanto é que estamos batendo na tecla que ele tem que abarcar tudo nesse pedido aí, tá? Nessa matéria enviada para o tribunal. Se apelar só de um dano, o tribunal só analisará aquele dano ali, aquele pedido. O exemplo dado, o dano material e moral são devolvidos para a apreciação do tribunal, via apelação, por decisão do apelante. O apelante botou lá, dano material, dano moral, tranquilo. Agora, no plano vertical, efeito devolutivo vertical. Em relação aos argumentos, ao conteúdo, aos argumentos das partes, não é o apelante que decide o que será devolvido para apreciação, para análise, né? Reanálise do tribunal, TJ, TRF, depende da matéria. Mas quem vai fazer isso é a legislação processual civil. Essa é a diferença crucial do plano horizontal do plano vertical. No plano horizontal, apelante. Dando isso, dando aquilo outro. No plano vertical, quem diz é o CPC. Artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento matéria impugnada. Tranquilo. Parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenha sido solucionada, desde que relativas ao capítulo impugnado. Traduzindo em miúdos, se houver somente na apelação o pedido de dano moral, sem citar o sentido pedagógico, que é o argumento, ou o enriquecimento sem causa, mas esses argumentos foram abordados, foram discutidos, foram comentados no processo, o tribunal pode sim falar do enriquecimento sem causa ou sentido pedagógico, por mais que você não falou, não se manifestou, tá? Mesmo que não esteja na apelação. Efeito suspensivo. Nós temos aqui 2 efeitos suspensivos, tá? O ex lege, que é o primeiro, por força de lei. Legislação te diz o seguinte: diz respeito ao efeito suspensivo, força de lei, ou seja, ex lege, com fundamentação no artigo 1012 do CPC, sendo, portanto, a regra. A apelação terá efeito suspensivo, ex lege, força de lei. E temos o efeito suspensivo op judice, que depende de quê? Análise e concessão judicial. Questão de prova teórica. Tá? Até na OAB pode cair aí, magistratura, defensoria, promotor, e hoje em dia, até na OAB pode cair aí, lá na segunda fase, pelo menos, né? Vai te dar uma situação A e B e vai te perguntar sobre o efeito. Que tipo de efeito? Veja, de maneira excepcional, nas hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012 do CPC, a apelação terá apenas efeito devolutivo, característico de todos os recursos elencados no artigo 994 do CPC. Todo recurso tem o quê? Efeito devolutivo. Devolve para o Poder Judiciário reanalisar aquela matéria impugnada, que se impugnou. Né? Então, isso é normal. Todo recurso tem o efeito devolutivo. Então, nesse caso aí, do parágrafo 1º do artigo 1012, não terá efeito suspensivo. Vamos a ele. Parágrafo 1º do artigo 1012. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente de plano, ou seja, não terá efeito suspensivo nesses incisos. Quando homologa a divisão ou demarcação de terras, condena a pagação de alimentos, vai ter efeito suspensivo? Não. Alimento de plano, óbvio. Extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga a tutela provisória e decreta a interdição. Veja, detalhe aí. Nesse caso do parágrafo 1º, nada impede que o efeito suspensivo, porque ele não tem, o parágrafo 1º não tem efeito suspensivo, é de plano. Nada impede que o efeito suspensivo possa ser obtido
na medida em que seja requerido pelo apelante e que seja aprovado os requisitos do parágrafo 4º do artigo 1012 do CPC. Tá? A sentença não produzirá efeitos, ou seja, não terá eficácia enquanto a decisão não transitar em julgado, enquanto não houver a apreciação do julgado, ou seja, do recurso. Tem que ter essa reanálise. Efeito suspensivo. Qual é a fundamentação? Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. Está tranquilo. Traduzindo, a apelação faz com que a sentença não produza seus efeitos de plano. A consequência processual é que não existe a possibilidade de se fazer o quê? Execução provisória, no caso da apelação. Por quê? Porque ela suspende, né? O efeito dela é suspensivo. Não tem jeito, você não tem a eficácia. Tá? Não se pode, então, fazer execução provisória da sentença por causa do efeito suspensivo da apelação. Agora, atenção. Artigo 1012, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente. Por que bate nessa tecla? Porque aqui nós temos uma exceção. 1012, parágrafo 1º do artigo 1012, uma exceção. Tá? Então, nesse caso, não existe o efeito suspensivo. Questão de prova do OAB, questão magistratura, defensoria pública. É mesmo que dizer o seguinte: não estão sujeitos a uma apelação com efeito suspensivo, aqueles incisos lá. Tá? Voltei aqui, ó. Homologar a divisão de demarcação de terra, condena a pagar alimentos, extingue sem redução do mérito, julga procedente pedido. Começa a produzir seus efeitos de plano. Bater, porque é uma questão recorrente em prova. Recorrente. É mesmo que dizer o seguinte: as sentenças previstas no parágrafo 1º do artigo 1012 estão sujeitas a uma apelação sem efeito suspensivo. Troquei aqui. Não estão sujeitas a uma apelação com efeito suspensivo ou uma apelação sem efeito suspensivo. Mesma coisa, porque na prova vem assim. Muda aqui, muda ali. Então, você tem que entender o espírito da coisa. Tá? Parágrafo 1º do artigo 1012. A apelação não tem efeito suspensivo. Reiterando, pode haver o caso de ter efeito suspensivo? Pode. Se você conseguir provar aí, demonstrar a probabilidade da existência do direito e o risco de dano irreparável. Toda regra tem exceção. Em regra não pode, mas se você provar... Vamos falar agora sobre o procedimento. Para falar do procedimento, eu gosto de usar o quê? A linha do tempo. Sempre vou falar isso, cara. Para te situar. Nós temos a sentença. 15 dias para quê? Para apelação. Saiu a sentença. Estou inconformado, irresignado, vou apelar. Interposição da apelação da parte que sucumbiu. É obrigatório? Não, é facultativo. No juízo o quê? De origem. Juízo que proferiu a sentença. Tá? Ou vara de origem. Mesma coisa. Detalhe. Questão de prova. O juízo ACOR, não sei o quê, juízo de admissibilidade negativo. O juízo ACOR, monocrático, primeiro grau, juiz singular, não faz juízo de admissibilidade. Aí o que acontece? 15 dias, nós temos o quê? A contra-razões do autor, se ele quiser entrar com contra-razões, em relação ao quê? À apelação. Tá? Contra-razões. A determinação da parte, né? Para contra-razoar, não precisa passar pelo juiz, podendo ser o quê? Através de um ato ordinatório. O que é ato ordinatório, irmão? Ato ordinatório, também chamado de ato meramente ordinatório, são todos os atos de um processo que não precisam ser realizados pelo juiz, podendo ser feitos pelos funcionários do cartório. Tá? Depois teve a sentença. 15 dias, a parte que sucumbiu, apelou. É obrigatório? Não. Mas ele apelou, ele quis conformar, apelou. A outra parte pode contra-razoar, contra-razoou. Aí o que acontece? Sobe para o tribunal, remessa, né? Envio. Bom, a apelação chegou no tribunal, baixou lá. Bom, no tribunal será distribuída para uma Câmara Civil. Haverá o sorteio de um relator. Eleito o relator, é ele, o relator, que vai fazer o quê? Juízo de admissibilidade do recurso de apelação e tomará a seguinte decisão. Ele pode, né, ver lá o recurso. Chegou lá o recurso de apelação.
ele pode fazer o seguinte: não admite o recurso de apelação, com fundamentação no artigo 932, incisos 3 a 5 do CPC, em decisão monocrática ou por contrariar súmula ou ainda contrariar o IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos lá aqui rapidinho no artigo 932, rápido e rasteiro. 932 incumbe ao relator, aqui, do inciso 3 ao 5. Inciso 3, não conhecido de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal, acordo proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5, depois de facultada a apreciação de contrarrazões, dar provimento ao recurso, se a decisão recorrida for contrária, súmula do STF, acordo preferido, enfim. Está bem amarradinho aqui, tudo. Ou ele pode, né? Caiu aqui o recurso aqui de apelação. Ou ele pode olhar aqui, né? Apelação, e admite o recurso, né? De apelação. E examina o quê? O mérito. Admitido o recurso de apelação, o relator prepara o quê? O seu voto. E pede designação de dia e data para a sessão de julgamento, que nada mais é que a gente chama, na nossa prática aí jurídica, da pauta, né? Sessão de julgamento. Chegou o dia. O relator lê apenas o relatório do seu voto, tá? Mas não pronuncia o voto, só lê o relatório. Ou seja, não verbaliza a parte do seu voto, do mérito. Em segundo lugar, sustentação oral das partes, 15 minutos cada uma aí. E do Ministério Público, né, dependendo da matéria aí, que envolva o Ministério Público, também 15 minutos. Terceiro, o relator lê o seu voto com o mérito, né, com o seu posicionamento, e outros 2 desembargadores, chamados de vogais. Por quê? Porque são aquele que usa a voz. Poderão votar de acordo com o relator, né? Mais 2 desembargadores poderão votar de acordo com o desembargador. Não existe mais aquela figura do revisor como antes, só para efeito de conhecimento. A decisão colegiada do tribunal proferindo o resultado é o quê? É o acórdão, que pode ter as seguintes decisões: sucumbência recíproca de ambas as partes, tá? O acórdão, né, com procedência parcial, ou seja, as partes sucumbentes, tanto o autor quanto o réu, perdem um pouco e ficam insatisfeitos. Veja, eles, as partes, ambas as partes, autor e réu, que se sentiram prejudicados, podem interpor apelação de maneira independente. Ok? Questão de prova. Caso apenas uma das partes interponha o recurso de apelação diante de um acordo, a outra parte será intimada para fazer contrarrazões. No mesmo prazo, para as contrarrazões, poderá interpor apelação de forma adesiva. Daí que vem o quê? Recurso adesivo. Artigo 997 do CPC. Maneira de recorrer no caso de sucumbência recíproca. Artigo 997. Vamos lá. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. Recurso adesivo, sucumbência recíproca. Está escrito aqui no meu artigo 997, eu aconselho você a fazer o mesmo. O recurso adesivo é subordinado ao recurso principal, cabível apenas para recurso adesivo, é cabível apenas para questão de prova, OAB, Defensoria Pública, magistratura, prova para promotor, para promotor. Recurso adesivo, somente para apelação, recurso especial, RESP, e recurso extraordinário, RE. Tranquilo? Bom, temos aí técnica de ampliação do colegiado. Estamos aonde? Tribunal. Também chamada de técnica de ampliação do julgamento, com sustentação oral, tá? Fundamentação, artigo 942 do CPC. 942. Quando o resultado da apelação for
não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, uma nova pauta, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurando às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. Seria o que alguns doutrinadores chamam esse artigo 942 de válvula de segurança ou técnica de ampliação do colegiado ou ampliação do julgamento. Bom, cabível somente quando o acórdão não for unânime, ou seja, prolatado pela turma do tribunal, que é o colegiado que a gente chama, com exceção para as decisões de plenário e da Corte Especial. Essa é a exceção. Teoria da causa madura. Olha, eu nem vou falar que cai em prova. Vou falar assim, ó, estuda. Atenção. A regra é o quê? Não aplicação da causa madura. Veja, mais uma vez, a regra é a não aplicação da teoria da causa madura. Qual é a regra do julgamento da apelação? Vamos tirar aqui a, regra madura, a teoria da causa madura. Eu ia falar da regra madura. Vamos tirar aqui a teoria da causa madura. Sentença com erro improcedendo. Lembrando, o erro improcedendo é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional, no curso procedimental ou na prolação de sentença, violando norma processual, vício formal ou processual, na sua mais ampla acepção. Já falamos sobre isso, lá no início. Qual vai ser o pedido do apelante? Será de anulação ou invalidação da sentença lá no TJ. Vai estar lá isso lá, o apelante lá nos pedidos. Em seguida, remessa, volta para o juiz, né, da vara de origem ou juiz de origem, juízo ACO, né, juiz monocrático, singular, de primeiro grau, para aprotar uma nova sentença com a correção do erro improcedente. Agora, sentença com indeferimento da petição inicial. Qual é a regra aí? O juiz distingue o processo, sem resolução do mérito. A fundamentação é que a petição inicial contém vícios processuais que impedem o juiz de prosseguir com o processo. Ele indeferiu a petição inicial? O início? Ele já queimou na largada? Cortou? Então, se ele queimou, se o juiz que indeferiu a petição inicial, nós não vamos ter a citação do réu, nós não vamos ter a contestação do réu, mediante, de frente aos pedidos da petição inicial, não vamos ter contestação, não vamos ter a réplica do autor, não vamos ter a produção de provas, a fase probatória, não vamos ter audiência de instrução e julgamento e, consequentemente, não vamos ter sentença. Por quê? Porque o juiz indeferiu o quê? A petição inicial. Não teve nem citação do réu. O apelante entende que a sua petição inicial está correta. O juiz indeferiu aqui a petição inicial. Aí o advogado, né, que representa o autor, que agora apelante, entende que a sua petição inicial está correta e fundamenta a sua apelação dizendo o seguinte, que há, por parte do juiz monocrático, juiz singular, erro improcedendo. Com isso, o apelante quer o quê? Anular a sentença com a remessa para o juízo ACO, juiz de origem, e a continuação processual da sua causa com todas as suas etapas. Qual etapa, irmão? Petição inicial faz o quê? Citação do réu, contestação do réu, réplica do autor em relação à contestação do réu, produção de provas, audiência de instrução de julgamento e a sentença de mérito, porque todo autor, quando peticiona, né, bate as portas do Poder Judiciário, ele quer o quê? Uma sentença de mérito, uma sentença que resolva, acabe com o processo. Ele não quer uma sentença sem resolução do mérito, ele quer uma sentença, né, de mérito. O tribunal, pode ser o TJ, o TRF, enfim, ao anular a sentença conforme o pedido do recurso de apelação, não pode julgar o mérito, por falta de elementos. Quais são esses elementos? Manifestação do réu, produção de provas, como eu botei aqui em cima. Manifestação do réu é onde? Na contestação. Produção de provas. Por quê? Porque a petição inicial foi indeferida. Então, nesse caso, o tribunal não pode julgar, né, o mérito, porque a causa não está madura.
Simples assim. Portanto, a causa não está madura para o tribunal, TJRF, dependendo, julgar de plano. O mérito não pode. Por esse motivo, remete para o juiz ACO, juiz de origem, para dar continuidade ao processo. Veja, sentença de juiz de primeiro grau que eu perdi, sucumbi. Eu entro o quê? Com recurso de apelação. Por quê? Porque o juiz indeferiu na largada, ele indeferiu o autor, ele indeferiu, cortou a cabeça da petição inicial. O que o tribunal fala? Pô, você está certo. O juiz lá, tipo, monocrático, tem que mudar a sentença dele lá. A petição está válida. Aí o que acontece? O tribunal manda de volta para o juiz singular, o juiz monocrático, o juízo ACO, né, ou vara de origem, para dar continuidade. Pô, ele não tinha o juiz monocrático não tinha queimado a petição inicial, mas o tribunal que está acima não falou assim, não, muda aí, está válida. O que o juiz faz agora? Vai citar o réu. O réu vai apresentar o quê? Contestação. O autor vai apresentar sua réplica, vai ter aí a produção de provas, né? Fase probatória, vai ter a audiência de instrução e julgamento e depois a sentença de mérito, ou seja, as fases processuais. Bom, sentença de erro improcedendo. Na apelação, pede anulação da sentença, remessa para o juízo ACO para aprovar nova sentença de mérito, tá? Erro improcedendo. Teoria da casa madura. Vamos aqui à linha do tempo. Petição inicial, citação, contestação, réplica, produção de provas, audiência de instrução e julgamento, que a gente chama de AIJ, e sentença com erro improcedendo. Qual é o recurso? Independente se é erro improcedendo ou não. Qual é o recurso? O recurso aqui é apelação. Chegamos até aqui, já sabe disso. E o mistério. Veja, o apelante fará pedido de anulação da sentença, só que agora o tribunal poderá ingressar de imediato o julgamento do mérito da causa, por possuir agora todos os elementos que necessita para julgar, pois estão no processo, ou seja, a causa está madura, tá? Vamos lá. Defesa do réu, tá ali, ó, contestação. Nós temos mais produção de provas, mais provas robustas, aqui, ó, produção de provas. Quer dizer, agora o tribunal pode, nesse caso, porque não indeferiu aqui a petição inicial aqui, ó. Se fosse no caso do indeferimento da inicial e o tribunal falasse não, ele indeferiu incorretamente, vai ter que mudar, a petição está correta, aí vai seguir todo o procedimento, todas as fases. Agora aqui não, aqui já chegou no final, aqui, ó, sentença, com erro improcedendo. Ah, meu filho, aqui na apelação, nesse caso, já que o tribunal tem todo o panorama da citação, da contestação, da réplica, da produção de provas, da audiência, agora o tribunal pode sim, que posse todos os elementos, a causa está madura para julgamento. Artigo 1013, parágrafo 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, você vai colocar no seu vadimeco lá, né? Teoria da causa madura, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Aí está aqui os incisos. Inciso 1, reforma a sentença fundada no artigo 485. Inciso 2, anulidade. Inciso 3, constatar a omissão. Inciso 4, decretar a nulidade da sentença. Ok? O próprio parágrafo 3º diz, se o processo estiver em condições de imediato julgamento. Então, você já, na tua mente, já sabe. Citação, contestação, réplica, produção de provas, audiência de instrução e julgamento. Né? Ampla defesa para ambas as partes aí, produzir provas e tal. Tranquilo, quer dizer, agora sim, o TJ, o tribunal, no caso, TJRF, ele tem todos os elementos para poder julgar, né? De imediato, de plano, como a gente chama, prima facie, à primeira vista, né? Prima facie, já pode jogar de plano aí a causa. Espero ter contribuído e a próxima espécie de recurso vai ser agravo de instrumento. Forte abraço, estamos juntos.